ar a edição 447 da Semana Moveleira. Veja as principais notícias da última semana aqui na MVTV. Nosso estúdio apresenta alguns móveis da linha de produtos da Jael Móveis. A empresa possui fábrica em Nova Candelária, no Rio Grande do Sul. Hoje você vai ver que o estoque de móveis nas indústrias é o mais baixo da história. O nível ficou 12 pontos abaixo do considerado ideal. O diretor da Cibelar afirma que o e-commerce faz a diferença durante a pandemia. Birajara Pascotto destaca as dificuldades da logística como um ponto a ser melhorado. MRV cria marketplace e se une a empresas de imóveis planejados. Italine e as marcas da Unicasa são as primeiras no portfólio da construtora. Bento Gonçalves fatura 8% menos em maio na comparação com o igual mês de 2019. Mas Sindimóveis antecipa a reação que deve ser confirmada nos dados de junho. Sebrae Rio seleciona empresas moveleiras para receber apoio da entidade. O programa pretende investir 20 milhões de reais. Via Varejo divulga dados astronômicos de vendas em maio e junho. Itens de eletroeletrônicos tiveram alta de até 2.500%. 2 incêndios de grandes proporções ocorreram em Santa Catarina. Empresas moveleiras afetadas são de São Bento do Sul e São Lourenço do Oeste. Já está no ar a edição de julho da Móveis de Valor. O tema de capa aborda o mercado de colchões e tem como ilustração um dos produtos de lançamento da Castor. E na sessão Cá Entre Nós, Ari Bruno Lorandi, CEO do Intelligence Group, pergunta: qual foi a parte que você não entendeu? Tudo isso agora na Semana Moveleira, o único telejornal do setor há 8 anos na web. Seus produtos estão na mesa do comprador? A nova fase de negócios deve ser mais rápida, eficiente e direta. Para isso, seus produtos devem estar na mesa do comprador de maneira permanente. Assim, com um clique, o lojista contata com você para fechar a compra na hora que ele quiser. O Provendas é vantajoso para você, que pode vender e também prospectar novos clientes entre os mais de 50 mil pontos de vendas que são alcançados, inclusive com ações de e-mail marketing promovendo seus móveis. Então, seus produtos estão na mesa do comprador? Nós colocamos hoje mesmo. Acesse agora o endereço que está na sua tela e saiba mais sobre a nova plataforma geradora de negócios entre o varejo e a indústria de móveis do Brasil. Muitos concorrentes seus já estão vendendo mais no Provendas. Não foi apenas o impacto emocional da pandemia causada pelo vírus chinês. O estrago das indústrias de imóveis ficou bem evidente no uso da capacidade instalada efetiva em maio, com apenas 8,6%. Para se ter ideia, em maio de 2018, em plena greve dos caminhoneiros, o nível foi de 33,6%. Em junho, o nível de estoque também chegou ao mínimo da história da pesquisa, iniciada em janeiro de 2011. Jamais o estoque havia ficado abaixo dos 40 pontos, considerando que o equilíbrio é alcançado, segundo a pesquisa, aos 50 pontos. Mas existem outros indicadores na pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias que confirmam que a pandemia causou impressionantes números nas indústrias moveleiras. O nível de produção de abril caiu a absurdos 9,7 pontos. Os dois menores até então foram registrados em julho de 2014, com 33%, e em janeiro de 2016, com 30,3%. Dos 15 indicadores levantados pela CNI, todos os números a partir de abril nas indústrias de imóveis são os piores da história. Isso, em parte, justifica as dificuldades que as indústrias têm agora para atender a demanda do varejo.
Era difícil acreditar que em menos de 2 meses depois dos piores resultados, com as lojas físicas fechadas, a demanda por móveis chegassem aos níveis que chegaram. Hoje, não é raro indústrias com prazo de até 60 dias para entregar pedidos. É surpreendente a velocidade da retomada do mercado. Agora, nem todos duvidam que 2020 ainda pode oferecer resultados muito próximos da expectativa que havia nos primeiros 2 meses deste ano. O Birajara Pascotto, CEO da Cibelar, durante live do Mercado e Consumo em Alerta, falou sobre como a rede varejista de móveis e eletrodomésticos tem enfrentado os desafios durante a crise. Pascotto voltou a reforçar a importância do olho no olho e no abraço ao consumidor. Para ele, no período pós-pandemia, será necessário entender como lidar com os clientes, fornecedores e parceiros de forma mais leve e simples. O setor de móveis e eletrodomésticos, segundo o CEO da Cibelar, não foi taxado como essencial e por isso a empresa precisou acelerar todo o seu processo de transformação no e-commerce e focar nesse ativo. O e-commerce tomou o protagonismo e admitiu que a experiência do ponto de venda conectado com o e-commerce foi um desafio. Ainda sobre o e-commerce, Pascotto contou que o principal desafio é a logística. Ele explicou que a logística é fundamental nesse processo. Segundo ele, a equipe da Cibelar trabalhou incansavelmente 7 dias por semana, 24 horas por dia, para atender todos os pedidos realizados na loja virtual para entregar tudo dentro do prazo. Casa nova, móveis novos. É mais ou menos isso que pensam alguns consumidores e tem aqueles que simplesmente sonham em ter uma casa mobiliada. Pensando nisso, a construtora MRV começou a procurar fábricas de móveis para fazer uma parceria e oferecer aos seus clientes um apartamento já com algumas mobílias, facilitando e oferecendo a oportunidade de ter planejados com o melhor custo-benefício. Rodrigo Rezende, diretor de marketing da MRV, explica que por enquanto a Italínia e a Unicasa são as parceiras, mas a construtora está aberta a novas parcerias para proporcionar apartamentos com móveis planejados de baixo custo. A construtora criou um marketplace em que as duas marcas de mobiliário são encontradas e clientes de todo o Brasil têm acesso às ofertas. Essa integração com as empresas de mobiliário permite que o consumidor escolha móveis para a cozinha, quarto, banheiro e até mesmo para as salas. E a pessoa que quiser comprar o apartamento com os móveis planejados tem a opção de escolher acabamento, puxadores, cor e quantidade de nichos, pois é feito um pré-projeto para todas as unidades. Uma das motivações da MRV para fazer esse novo investimento foi o olhar atento dos clientes para as tendências de decoração. Rodrigo afirma que a empresa percebeu um interesse muito grande por decoração, por ambientes de revista, mobiliário de novela e também para revitalizar espaços de acordo com as tendências do setor. A indústria moveleira ainda sente o impacto causado pela pandemia no Brasil. Mas o faturamento no mês de maio mostra uma leve diminuição nas perdas do polo moveleiro de Bento Gonçalves. No acumulado de janeiro a maio, a queda ainda é bastante considerável. O faturamento nos 5 primeiros meses de 2020 foi de R$ 656,9 milhões, queda de 7,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar dos índices negativos, o Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves considera que os números do mês de maio podem mostrar uma pequena reação no polo, cenário a ser confirmado na divulgação dos dados de junho. As indústrias moveleiras do estado, como um todo, estão em pior situação, com queda de 14,2% no faturamento entre janeiro e maio deste ano, em relação ao mesmo período de 2019. No polo de Bento Gonçalves, o faturamento não caiu no ano passado, mas estagnou em termos reais. O saldo de empregos também ficou estável, com uma pequena queda, em torno de 1% na força de trabalho. Veja a seguir. Sebrae Rio seleciona empresas moveleiras para receber apoio da entidade.
programa pretende investir 20 milhões de reais. Via Varejo divulga dados de vendas astronômicas em maio e junho. E itens de eletroeletrônicos tiveram alta de até 2.500%. 2 incêndios de grandes proporções ocorreram em Santa Catarina. Empresas moveleiras afetadas são de São Bento do Sul e São Lourenço do Oeste. Já está no ar a edição de julho da Móveis de Valor. O tema de capa aborda o mercado de colchões e tem como ilustração um produto lançamento da Castor. E na sessão Cá Entre Nós, Ari Bruno Lorandi, CEO do Intelligence Group, pergunta: qual foi a parte que você não entendeu? Agora a tecnologia leva os móveis até você. A retomada do varejo físico vai impor mais velocidade na escolha de novos produtos e talvez novos fornecedores. O consumidor vai comprar mais depois de alguns meses de isolamento social. Mas, além do protocolo de segurança exigido pelas autoridades, sua loja precisa oferecer novidades. E novidades estão no Provendas, plataforma que liga lojistas e fabricantes de móveis do Brasil. Visite o site que aparece aí na sua tela. Comprar móveis ficou mais rápido, mais fácil, mais direto. Tem centenas de lojistas que já estão comprando pelo Provendas. Nesse trimestre, o Sebrae Rio selecionará cerca de 2.500 micro e pequenas empresas em todo o estado, por meio do lançamento de 38 projetos que incluirão 136 mil horas de consultorias, instrutorias, oficinas e rodadas de negócios, com subsídio entre 70% e 95%. No total, serão 20 milhões de reais em investimentos. Com esses editais, a instituição tem expectativa de beneficiar cerca de 4.500 pequenos negócios, direta ou indiretamente, tendo como principais resultados para os pequenos negócios a redução de custo, aumento do faturamento, abertura de novos mercados, inserção de novas tecnologias e o desenvolvimento de novos produtos. Entre os 4 primeiros editais que já estão com as inscrições abertas está o moveleiro. Com a crise causada pelo novo coronavírus, surgiram novas necessidades para as micro e pequenas empresas, a fim de que sejam capazes de enfrentar esses desafios, que acelerou processos e antecipou tendências. Com o lançamento dos editais, o Sebrae Rio irá apoiar os pequenos negócios a melhorar a gestão, inovar, gerar receita e aumentar na produtividade, afirma Ana Lúcia Lima, gerente de projetos do Sebrae Rio. De acordo com a publicação na conta da Via Varejo, dona da Casas Bahia e do Ponto Frio, no Twitter, as vendas de games e câmeras, drones e câmeras semiprofissionais tiveram um aumento de mais de 2.500% em maio e junho, frente ao mesmo período de 2019. No caso dos televisores, a empresa afirmou na postagem que houve aumento de cerca de 1.900%. Outros itens, como eletrodomésticos, também tiveram desempenho extremamente elevado. É o caso de geladeiras e lavadoras, com altas de 400% e 308%, respectivamente. Mas a Via Varejo não identificou nenhum item de mobiliário com venda acima da média nos meses de maio e junho. Uma fábrica de móveis em construção foi destruída pelo fogo na noite de segunda-feira, dia 20, em São Bento do Sul, Santa Catarina. Bombeiros foram acionados e, ao chegar ao local, no bairro Cruzeiro, a estrutura já havia sido tomada pelas chamas. A fábrica, com cerca de 500 metros quadrados, foi consumida pelo fogo, mas os bombeiros conseguiram isolar o local, impedindo que o incêndio avançasse para uma segunda unidade, mais antiga, onde ficam as máquinas e material de estoque. No dia seguinte, à tarde,
Outro incêndio atingiu a Enel Estofados, empresa localizada no município catarinense de São Lourenço do Oeste. Dessa vez, além da destruição do galpão das espumas, houve uma vítima fatal. José Pagani, com mais de 40 anos de serviços à Enel, acabou falecendo no local. A edição de julho da Móveis de Valor tem como tema de capa um mercado de colchões. Na reportagem, destacamos as novidades que estão invadindo esse segmento. Analisamos os preços dos insumos, em especial do TDI e poliol, que estão momentaneamente em falta por conta do descompasso dos embarques. E mostramos que a alta demanda de TNT para a produção de máscaras fez o custo do produto disparar e impactar até mesmo no preço das molas. Também analisamos a performance das exportações e das importações no primeiro semestre. Como era de se esperar, as exportações tiveram queda de mais de 17%, mas as importações recuaram 21%, o que deixa a balança comercial mais favorável. A edição mostra ainda que o mito de que para vender no e-commerce precisa ter preços baixos começa a cair por terra. Afinal, o consumidor valoriza outros atributos quando compra online. No caderno MV Decor, você confere uma matéria com alguns dos mais importantes designers sobre a democratização do design. Redescobre clássicos que compõem cenários de séries da Netflix. Conhece mais sobre a designer Larissa Batista, que herdou o talento do pai, mas tem estilo próprio. E fica por dentro do Space 10, site lançado pela IKEA para repensar o design de interiores. Para ter acesso ao conteúdo completo, acesse o nosso portal ou aguarde a edição impressa. Hoje o nosso cenário mostra algumas peças do catálogo de produtos da Jael Móveis. Esses móveis estão disponíveis para lojistas na plataforma Pro Vendas, no endereço que você está vendo em sua tela. No Cá Entre Nós dessa semana, Ari Bruno Lorandi, CEO do Intelligence Group, pergunta: qual foi a parte que você não entendeu? Olá! Semana passada conversei por videoconferência com um fabricante de móveis que fatura em torno de 100 milhões de reais por ano. E para surpresa de ninguém, desatou um rosário de queixas e reclamações. Começou pelos chineses, que mandaram o vírus ao mundo para ganhar mais poder com o enfraquecimento da economia mundial, e esses governos e prefeitos que politizaram a pandemia, fechando fábricas e lojas para derrubar o presidente, sem nenhuma preocupação com os empresários e os trabalhadores. O fabricante reclamou dos fornecedores que se aproveitaram da situação e aumentaram os preços das matérias-primas. Imagine quase 15% em média nos painéis, espelhos mais que isso, tintas, vernizes, ferragens e até papelão, que nem tem componentes importados, subiu de preço. Um absurdo, segundo ele. E os lojistas, esses ingratos, que falam em parceria, querem tudo, mas nunca aceitam um aumento de preços. Enfim, depois de 2 minutos de reclamações, o fabricante silenciou. Alguns segundos depois, perguntou se eu tinha ouvido tudo. Respondi que sim, e perguntei pausadamente: qual foi a parte que você não entendeu? E antes que ele reagisse, coloquei mais algumas contas no rosário de reclamações dele. Lembra quando eu sugeri e insisti antes da pandemia que você demitisse seus piores clientes? Esses que nunca aceitam reajuste de preços, nunca concordam com os novos produtos que você apresenta, sempre reclamam de alguma coisa. Claro que os clientes são a força vital de qualquer empresa, mas precisam ser os clientes certos e os bons para os seus negócios. Você despediu alguns?
O seu fornecedor olha para a planilha de custos e conclui que não dá mais para continuar vendendo pelo mesmo preço. O que ele faz? E fui mais incisivo. O coronavírus pode ser a maior oportunidade para as indústrias de imóveis em todos os tempos. Ficando em casa, o consumidor não gastou dinheiro em shoppings, em viagens e ainda pôde perceber que precisa trocar muitos móveis que não proporcionam conforto e comodidade. E saiu correndo atrás de móveis. Olhe os números do e-commerce. As vendas de móveis e colchões subiram mais de 150% durante a pandemia. E isso vai continuar, pelo menos até meados do ano que vem. Eu acredito. E acrescentei ao fabricante: hoje a sua empresa e a maior parte das indústrias não estão dando conta de atender pedidos porque superestimaram a crise, dispensaram funcionários, cancelaram pedidos de matérias-primas. E agora o varejo não tem estoque e a indústria não tem estoque. E você não está usando a lei da oferta e da procura, não está recuperando as margens perdidas ao longo de anos de crise econômica. E vem culpar os chineses, os políticos, os fornecedores, os lojistas? Me desculpe, mas qual foi a parte que você ainda não entendeu? O meu amigo fabricante alegou que tinha uma reunião com o gerente financeiro e se despediu. Eu espero que ele tenha ido repassar aos representantes a nova tabela de preços. E na próxima vez que ele ligar, que seja para me dizer que fez a lição de casa e desta vez agradeça ao vírus chinês pela oportunidade de voltar a ser protagonista e não apenas figurante na cadeia moveleira. Até a próxima semana. Essas foram as notícias mais importantes do setor na Semana Moveleira. E não esqueça, juntos vamos sair dessa. Obrigada por sua audiência e nos vemos na próxima edição. Um abraço a todos.